E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Matheus, sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre como aproveitar o final de semana sem culpa, aprendendo a fazer boas escolhas. O objetivo de hoje é justamente você aprender a ter consciência da quantidade calórica de certos alimentos em em eventos sociais, seja indo ao restaurante, hamburgueria, pizzaria, e tendo essa noção, o que que a gente poderia fazer para fazer trocas inteligentes, sem necessariamente se privar desses momentos. Porque querendo ou não, mesmo que você esteja ali numa dieta, num planejamento alimentar, numa reeducação alimentar, você não vai se privar totalmente desses eventos sociais. Vai fazer parte da nossa vida. O ponto é que nós precisamos aprender a lidar com esses eventos sociais. Você vai chegar nesse evento social e vai chutar o balde completamente, ou você vai aprender a fazer boas escolhas para evitar exageros, para você conseguir se manter na linha. Esse é o grande objetivo do vídeo de hoje. Fazer boas escolhas para você se manter na linha. Vamos lá? O primeiro ponto, que é muito importante, é sobre aprender a montar um prato. No meio de semana, geralmente as coisas tendem a ser um pouco mais fáceis, porque você está em casa, você pesa os alimentos, mas quando você vai para um evento social, vai para um restaurante, vai viajar, você precisa ter a consciência de como minimamente montar um prato. E aqui nós conseguimos ver na imagem, caso você esteja vendo esse vídeo ou ouvindo no podcast, tem um prato aqui no slide e 50% desse prato é de vegetais. Você precisa garantir que tenha vegetais no prato, porque é muito importante para aumentar a nossa percepção de saciedade. Porque se você fica apenas no arroz, no feijão, e se você colocar na quantidade que você geralmente coloca num planejamento alimentar, vai ficar ali, sei lá, uns 100 gramas de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne. Muito provavelmente você não vai se sentir satisfeito. Agora, se você consegue complementar com 50% do prato com vegetais e hortaliças à vontade, você consegue acrescentar um grande volume de comida no prato e assim você aumentar a sua percepção de saciedade e você se sentir mais satisfeito com a refeição. Então, pensando num prato, 50% dele você precisa garantir que tenha vegetais e hortaliças, 25 deles de proteína, carne, frango, peixe, feijão, por exemplo, e 25% de carboidrato, batata, arroz, batata doce, tá? Então, se você conseguir garantir essas porcentagens ali no prato, eu tenho certeza que a probabilidade de você se manter na linha é muito grande. Então, se você vai a um evento social que tenha comida, almoço ou jantar, se tiver a possibilidade de você escolher, de você mesmo fazer o seu prato, tenta colocar mais ou menos essas proporções, de 50% vegetais, 25 proteína e 25 carboidratos. Porque aí você divide ali mais ou menos em 3 partes ali o prato e você consegue garantir uma boa composição, consegue garantir que você tenha saciedade e consegue garantir que você estará na linha, ok? E aí, quando você estiver nesses eventos sociais e quiser beber alguma coisa, você pode optar por sucos, pode optar também, se a gente for pensar em calorias, por uma Coca Zero, por que não? É fato que você não, assim, não é que seja interessante colocar Coca Zero todos os dias, mas pensando em eventos sociais onde tem ali a bebida, se você conseguir optar por uma Coca Zero, poderia ser interessante. Ela não é 100% saudável, mas com certeza é um quebra-galho, justamente pensando em reduzir os danos nas coisas que você consome. Então, se você consegue garantir que fazer um bom prato, naquelas proporções que a gente acabou de comentar, colocar a Coca Zero, que não vai adicionar calorias, é bom porque você não agrega mais calorias e aí você consegue se manter na linha. E se tiver opções de sobremesa como frutas ou salada de fruta, também poderia ser uma ótima opção de você escolher. Assim você consegue garantir todas as coisas que você precisa consumir, se manter na linha e não extrapolar, tudo bem? Então sempre pensa nisso. E aqui, outra pergunta para você. Vai para uma festinha? Nunca vá
com fome? Nunca vai com fome. O que eu mais vejo são pessoas que sabem que vai ter um evento à noite, por exemplo, e aí a pessoa pensa: já eu sei que eu vou chegar lá naquela festa, estarei com eu vou comer bastante, então eu vou ficar de jejum. Vou pular aqui, comer um pouquinho no almoço e pular o lanche para eu poder aproveitar no à noite. Esse é um grande erro, é um tiro no próprio pé, porque você concorda que você fica mais irracional, você tende a extrapolar mais quando você está com fome? E aí você pula o lanche da tarde, porque na sua cabeça você vai estar consumindo menos calorias para compensar comendo ali à noite. Isso é um grande erro. Na verdade, você não deve pular o lanche da tarde, talvez até mesmo fazer uma refeição antes de ir para a festa ou para um jantar, alguma coisa assim do tipo, caso o seu objetivo seja reduzir os danos ali do final de semana e não deixar de aproveitar, porque dessa forma você vai conseguir chegar nesse evento social com muito mais consciência. Dessa forma, você vai conseguir ter boas chances de você fazer boas escolhas, porque você não vai estar com fome, e quando você está com fome, tudo parece muito gostoso, então você quer comer muito, acaba comendo de maneira inconsciente e exagera de muito mais fácil. Agora, se você já chega no evento mais ou menos saciado, aí você não vai ter aquela sensação de querer comer tudo. Então, uma ótima maneira de você garantir que não vai extrapolar no final de semana é justamente comer alguma coisa antes, para você não chegar nesse evento com fome. Então esqueça aquele pensamento: "Não vou comer no lanche da tarde, justamente porque eu sei que eu vou comer à noite". É um grande erro, porque você vai chegar nesse evento com muita, muita fome, e se você está com muita fome e uma disponibilidade muito grande de comida nesse espaço, você acha mesmo que você vai se controlar? Deixo essa reflexão com você. Vai comer uma pizza? E aqui eu coloquei uma imagem justamente para a gente trabalhar essa questão de calorias. Se a gente for pensar ali numa fatia de pizza que tem em torno ali de 250, 260 quilocalorias por pedaço, e isso pode variar bastante de recheio para recheio. Aqui eu coloquei uma pizza de calabresa, né? 200, 260 quilocalorias por fatia. Agora, se a gente estiver falando de bacon com calabresa e um monte de coisa, aí a quantidade calórica ainda é maior. Mas pensa no seguinte cenário: você realmente precisa ir na pizzaria? E aí um ponto, não vá em rodízio, porque a cultura do rodízio é justamente você comer até passar fome, até passar mal. Então, não vá em rodízios, a não ser que seja um evento social que realmente você não pode deixar de ir, então beleza. Mas a cultura do rodízio é justamente fazer com que você coma muito, até porque você quer fazer valer o seu dinheiro, não é mesmo? Mas se você tiver a opção de não ir para um rodízio, já é um grande passo para reduzir esses danos, para você conseguir fazer realmente boas escolhas ali, tá? E quando você chegar nessa pizzaria ou você pedir uma pizza, você realmente precisa comer 8 pedaços ou 6 pedaços? Porque olha só, cada pedaço tem 260 quilocalorias, mais ou menos. E aí, se a gente for pensar em colocar 4 pedaços, mais um refrigerante, mais aquela maionese verdinha, que às vezes vem até no saquinho de din-din, só 15 gramas daquela maionese temperada já é 100 quilocalorias, é absurdo. É muita coisa, até porque é pura gordura, aquela maionese temperada. Agora juntando Coca-Cola, 4 pedaços, mais essa maionese, já dá ali 1.270 quilocalorias. Já é um plano alimentar completo, levando em consideração café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar, completo. Isso em 4 fatias de pizza e um refrigerante e 15 gramas de maionese temperada. Então é muita coisa, realmente é muito fácil você extrapolar. E assim, às vezes você não sabe, não tem noção da quantidade calórica que tem nos alimentos, e aí depois você fica se perguntando: "Meu Deus, mas eu como tão pouco". Mas é verdade, esse pouco que você come, muitas vezes tem uma densidade calórica concentrada nesses alimentos, que tem muita caloria em pequeno alimento e que não vai te trazer
saciedade. Agora, uma outra opção que você poderia fazer para tentar reduzir esses danos é justamente, em vez de comer 4 pedaços, por que não comer 2 realmente mastigando? E aí é um exercício muito importante para você fazer, mastigar, sentir o sabor e não precisa comer correndo, você não está em uma competição. Tenta realmente sentir o sabor da pizza, a textura, o cheiro. Você vai ver que será outra experiência e você vai conseguir ter muito mais satisfação do que comer 4 pizza correndo e metendo um refrigerante pra dentro, porque você nem mastiga e aí sente aquela necessidade de beber alguma coisa, porque desce seco no final das contas, porque você não mastigou. Eu te garanto que se você reduzir para duas fatias de pizza, mais uma Coca Zero, e aí você pode até utilizar um ketchup zero se tiver essa possibilidade, já reduz ali a calorias para 560 quilocalorias comparado a 1.270 de outro, então é uma redução muito grande. E você não deixou de se você não se privou desses momentos, o que é muito importante. Então se você conseguir reduzir as fatias de pizza, mastigar, sentir o sabor, sentir a textura, vai beber alguma coisa? Tenta optar por alguma coisa zero, porque aí você já consegue reduzir um pouco mais as calorias. Vai colocar um molho? Tenta colocar um molho mais zero também, ketchup, mostarda, enfim. E dessa forma você não se priva e consegue aproveitar o momento, ok? E faz muita diferença essas pequenas mudanças. Vai comer um hambúrguer? E aqui no slide eu até coloquei um hambúrguer do McDonald's, tá? E eu coloquei um QR Code caso você queira escanear e ver as calorias de cada hambúrguer, o que eu acho bem interessante. E aqui eu coloquei um Big Tasty, que tem 852 quilocalorias, o que é coisa pra caramba. A média de hambúrguer geralmente, que é de fast food, é geralmente 800 pra cima. E tem e se a gente for levar em consideração aqueles hambúrgueres que tem bacon, e aqui eu coloquei o Brabo Bacon, tem 1.051 quilocalorias. Mas a gente sabe, eu sei, você sabe que você não come apenas um hambúrguer. Você também come um hambúrguer, um refrigerante e a batata, média ou grande. Porque é aquele trio, aquele combo, não é mesmo? E olha só, levando em consideração o combo, se a gente for colocar a Coca-Cola, o Big Tasty, a Mac Fritas, a gente tem ali em média de 1.594 quilocalorias. Coisa pra caramba pra uma refeição. E isso não vai te trazer tanta saciedade como se fosse, sei lá, uma refeição normal do meio de semana, arroz, feijão, lanche da tarde, tá? E olha só outra opção daqui, que é Coca-Cola, o Brabo Bacon e McFritas, né? Dá 1.793 quilocalorias. É muita coisa. É muita coisa. Olha só, o que que daria para fazer com 1.200 quilocalorias? Só para você ter uma noção, tá? Aqui eu mostrei um hambúrguer com a batata e o refrigerante, e agora eu vou pegar 1.200, não, nem vou utilizar 1.600, que é o do primeiro, e nem 1.800, né? 1.800 do segundo. Vou fazer um planejamento alimentar aqui para vocês com 1.200 quilocalorias. O que que você poderia comer com 1.200 quilocalorias? Você poderia comer um pão francês, mais um ovo, mais 100 gramas de mamão e um cafezinho à vontade. No almoço, você poderia comer salada à vontade, um grande volume, 65 gramas de feijão, 100 gramas de arroz e 100 gramas de proteína, seja lombo, carne, seja frango. De sobremesa, você poderia colocar ali do almoço, né? Sobremesa do almoço. Um cafezinho e 20 gramas de doce de leite. Olha aí, inclui até um docinho ali para você. Você, no lanche da tarde, poderia optar também por duas fatias de pão de forma, junto com requeijão light e uma fatia de queijo, e 100 gramas de morango. E no jantar, você poderia colocar à vontade saladas, vegetais e hortaliças, 2 filés de frango, 100 gramas de frango, e aí colocar 120 gramas de batata inglesa cozida. E isso dá por volta de 1.200 quilocalorias. Então, com 1.200 quilocalorias, a gente conseguiu realizar todas as refeições do dia, com café da manhã, almoço, sobremesa, lanche da tarde e jantar.
Agora, comparada com as calorias de um mero Big Tasty, por exemplo, né, com combo, dá 1.600 quilocalorias quase. Você entende o quanto isso aqui é, é muita coisa para um trio, para um combo? Então é muito fácil você ganhar peso e aí depois você fica sem se perguntando, meu Deus, mas eu como pouca coisa e tal. Mas talvez você pode estar extrapolando nesses fast food, em pedida de McDonald's ou Big Mac, por exemplo. Então a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Recentemente eu fui lá no Burger King e aí lá no Burger King eu acho bem interessante a iniciativa deles, que lá do lado tem um QR Code para você escanear, ir para o site e ver a tabela nutricional, as informações nutricionais de cada produto, do hambúrguer, do milkshake, na batata média. E aí eu fiz um pedido. Eu peguei um Big King, eu acho que esse é o nome do hambúrguer que eu pedi. Coloquei também uma batata média, que vem no trio, né? E aí eu substituí o refrigerante por um milkshake de chocolate. Que e aí, juntando os três aqui, olha só. A batata média tem 346 quilocalorias, o hambúrguer tem 752 quilocalorias e o milkshake tem 739 quilocalorias. E isso tudo dá 1.837 quilocalorias em uma refeição. Sendo que você, com 1.800 você conseguiria fazer um planejamento alimentar completo com café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, a jantar, ceia, enfim. Eu não digo que você precisa se privar desses momentos. Ah, quer dizer então, Matheus, que eu não vou poder sair comer um hambúrguer, comer uma batata frita e um milkshake? Não, não estou dizendo isso. Mas se você estiver fazendo isso com frequência, 2, 3, 4 vezes por semana, talvez você esteja chutando muito balde. E sua saúde vai ser cada vez pior. Ainda mais se você não fizer uma atividade física. Porque se você come muito e não faz uma atividade física ou treina pouco, a conta não vai fechar. Esse é o ponto. Você precisa ter equilíbrio. Ter consciência do quão calórico é essas refeições é importante para você reduzir a frequência e colocar esses alimentos em momentos inoportunos. Inclusive, eu como hambúrguer, eu tomo milkshake, mas eu faço isso quantas vezes no mês? Às vezes uma vez a cada 2, 3 meses. E eu não sinto falta disso aqui. E aí é você ter consciência. Porque se você estiver fazendo 2 ou 3 vezes, tem alguma coisa de errado. Porque todo excesso é a falta de alguma coisa. Será que você está tentando descontar isso, seu estresse no fast food? Ou será que é fruto de uma desorganização na alimentação? Porque você não tem os horários bem estabelecidos? Tem muita coisa por trás. Então tenha consciência disso. Inclusive, eu recomendo você escanear esse QR Code para você ver as calorias e informações nutricionais dos produtos do Burger King. Tudo bem? Vai comer um hambúrguer? Por que não você optar por um hambúrguer mais artesanal ou até mesmo você fazer em casa? Porque assim você consegue colocar os ingredientes de boa qualidade. Você poderia colocar o pão, alface, tomate, cebola, pepino, uma fatia de queijo, um hambúrguer ali com 130 gramas de patinho, por exemplo, ketchup. E aí você consegue montar um hambúrguer muito mais saudável e muito menos calórico. Dá mais ou menos por volta de 450 quilocalorias um hambúrguer feito em casa, comparado com 800 mil do fast food. Por que o hambúrguer do fast food é tão calórico comparado com o hambúrguer que a gente faz em casa? Porque, primeiro, eles querem que o hambúrguer seja bem palatável, hiper palatável. E aí eles socam gordura em tudo, no pão, na carne de hambúrguer. Então isso agrega muita caloria, com- comparado com um hambúrguer caseiro, que não tem tanta gordura assim. Outro ponto é em relação ao sódio. Além de conferir hiperpalatabilidade, ele também aumenta a durabilidade dos alimentos. Então, aumenta a hiperpalatabilidade, ao mesmo tempo que aumenta também a duração do armazenamento desses alimentos.
Então isso torna um alimento muito calórico e muito palatável no nosso sabor, comparado com o hambúrguer que a gente faz em casa, que é muito mais saudável, bem menos calórico. E aí, se você quiser fazer em casa, seria muito mais saudável, muito menos calórico, e aí você conseguiria se manter na linha. E se você quiser beber alguma coisa, você também poderia optar por beber uma Coca Zero. Coca Zero, por que não? É uma excelente opção, certo? Vamos seguir? Agora a gente vai entrar na parte de quem bebe. E aí eu sei que tem muitos pacientes meus e tem muitos ouvintes que bebem, né, bebidas alcoólicas no final de semana. Às vezes começa até na sexta, né? Engata na sexta, sábado e no domingo de manhã. E aí chega na segunda-feira, nossa, eu odeio segunda. É óbvio que você odeia segunda. Você encheu a cara na sexta, no sábado e no domingo, você gostaria de chegar na segunda bem? É difícil. É difícil, tenha consciência disso, tá? Mas vamos lá. Vai beber álcool? O que que a gente poderia fazer para reduzir os danos para quem bebe álcool? Se você vai pedir um drink, por exemplo, você poderia pegar ali a tônica zero. Porque levando em consideração um drink com tônica que não é zero, dá em torno de 165 quilocalorias. Agora, se a gente for colocar uma tônica zero, zero açúcar, já cai para 60 quilocalorias, o que é uma redução muito significativa e muito importante, principalmente se a gente for levar em consideração a quantidade que você vai beber, ok? Então, se você conseguir optar pela tônica zero, poderia ser uma excelente opção. Agora, em relação às latinhas de cerveja, eu coloquei 6 latinhas de Skol aqui, tá? E essas 6 latinhas dá em torno de 810 quilocalorias. Agora, se você conseguir intercalar essas latinhas com a garrafinha de água, você conseguiria tomar ali 3 latinhas de Skol intercalando com água, que cairia ali para 405 quilocalorias, comparada com 810. Então você já conseguiu cortar ali pela metade. Então é uma troca muito inteligente para você conseguir se manter na linha e não se privar desses momentos sociais com os amigos. Então é uma escolha simples que vai fazer toda a diferença. É um ajuste muito pequeno ali e você consegue colher bons resultados a longo prazo, mesmo não se privando, ok? Então é muito importante você ter noção disso. Agora, em relação à Heineken, a Heineken normal, eu até esqueci a quantidade, é uma long neck, tá? Tem 140 quilocalorias cada long neck de Heineken. Mas você também poderia optar pela Heineken Zero, que já cai para 69 quilocalorias, comparado com 140. Já é bastante coisa. Olha só, se você gosta de beber Heineken, se você tomasse 6 Heineken, daria 840 quilocalorias. Agora, se você conseguisse intercalar a Heineken normal com a Heineken Zero, você já conseguiria cortar bastante quilocalorias. Já cairia para 627 quilocalorias, comparado com 840. Agora, pensando no terceiro cenário, a gente viu o primeiro cenário, que era 6 Heinekens normal. O segundo cenário, que é a Heineken normal intercalada com a Heineken Zero. Agora, a gente poderia pensar no terceiro cenário, que era justamente colocar Heineken normal, Heineken Zero e água, intercalar esses três. Assim, você conseguiria reduzir muito, muito as calorias. Reduziria ali para 418 comparado com 840. Então já teria uma redução ali de 422 quilocalorias só de você fazer essas boas escolhas, que é colocar a Heineken normal intercalada com a Heineken Zero intercalada com a água. Se você conseguir fazer isso aqui, vai ser muito bom para você, certo? Isso é legal, isso é muito bom. Mas eu sei que quando a pessoa bebe, há uma questão do álcool inibir o córtex pré-frontal. Isso eu não posso desconsiderar. Né? O álcool ele tem uma propriedade de atravessar a barreira hematocefálica e inibir uma região que fica logo atrás da nossa testa chamada de córtex pré-frontal. E ela é responsável, essa região, que é
desativada, vamos assim dizer, ela é inibida, ela é responsável pela tomada de decisões e contenção de impulsos. Então, muito provavelmente, só para evocar a função do córtex pré-frontal, quando muito provavelmente você já viu alguém que começou a beber e fazer coisas que normalmente não fariam sóbrio. É justamente por inibir essa região tão importante em conter os impulsos. E se a pessoa começa a beber demais, levando em consideração as comidas, os petiscos, que eu sei que a pessoa não só bebe. Tem um torresmo, tem uma batata, tem um churrasco. Então sempre vem acompanhado de outras coisas, de outros aperitivos. O ideal, no mundo ideal, a melhor coisa que você poderia fazer era beber o mínimo possível ou não beber, porque não tem nenhuma propriedade para a saúde beber. Eu estou sendo bem sincero com você. Então, o quanto menos você conseguir ingerir de álcool, melhor para sua saúde. Então, você tem que ter muita atenção em relação a isso. Porque se você beber demais, você vai começar a ficar meio doido ou doida, né? Meio impulsiva. E aí você vai acabar esquecendo a contagem das latinhas, das long necks, vai esquecer de tomar a zero, vai esquecer de beber água. E aí foi por tudo por água abaixo. Então tenha atenção, certo? Espero que as dicas de hoje tenham feito sentido para você. Então é importante você fazer boas escolhas, seja comendo pizza, hambúrguer, bebendo álcool no final de semana, porque se você conseguir fazer esses pequenos ajustes, fará toda a diferença na sua vida. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida você pode comentar e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.